Quando se fala em pactos com o diabo, a feiticeira de Berkeley é uma das figuras mais icônicas. Uma história que vem passando de geração para geração há quase 1000 anos, sendo tema inclusive de canções na Idade Média. Natural da pequena cidade de Berkeley, na Inglaterra, essa mulher, cujo nome se perdeu no tempo, não se enquadra na descrição das feiticeiras típicas do imaginário popular. A respeitável senhora de Berkeley era bem conceituada em sua comunidade, mãe de família com muitos filhos e filhas, 2 dos quais eram dedicados à vida religiosa. O rapaz era um monge e a moça, freira. Era também uma mulher rica e extremamente caridosa. Isso talvez explique a tolerância dos seus conterrâneos com seus dons sobrenaturais. Em pleno período de repressão à prática da bruxaria, esta feiticeira conseguiu escapar da fogueira, apesar da sua fama de vidente, capaz de ler o destino das pessoas na formação dos bandos de pássaros em voo. Como animal de estimação, ela possuía um estranho corvo, companheiro inseparável. Até que, durante uma tarde chuvosa, o pássaro morreu nos braços da dona, que se viu tomada por enorme apreensão. Ela então teria exclamado aterrorizada: "Acabou-se! Minha fortuna se foi, e a desgraça sem demora deve já bater à minha porta." Mal dissera tais palavras, e um mensageiro chegou trazendo terríveis notícias. Uma fatalidade, um acidente, acabara de matar todos os filhos da senhora de Berkeley, com exceção dos 2 religiosos. E foi justamente a estes sobreviventes que ela confessou: todas as suas riquezas e boa sorte na vida deviam-se a um terrível pacto que ela firmara com o próprio diabo em sua juventude. Ela tentou anular os efeitos futuros do pacto, usando os poderes que o diabo lhe dera para a prática do bem. Mas, tendo estudado magia, sabia que seria praticamente impossível salvar sua alma imortal do fogo eterno do inferno. Mas ela tentaria escapar. Baseada em décadas de estudos do oculto, a feiticeira de Berkeley depositou suas últimas esperanças em um ritual fúnebre. Algo que talvez impedisse Satanás de cobrar a dívida que fizera. A morte do corvo, na verdade um mensageiro de Satã, foi o sinal de que o prazo do pacto estava para vencer. A hora da sua morte se aproximava e sua alma estaria perdida pela eternidade. Ela então instruiu os filhos sobreviventes sobre como proceder em suas cerimônias fúnebres. Deveriam costurar seu cadáver num couro de veado e colocá-lo num sarcófago de pedra lacrado, com chumbo derretido e amarrado com correntes. 50 sacerdotes deveriam rezar a missa pela sua alma, enquanto outros 50 deveriam entoar elegias para a proteção de seu corpo. Tudo isso deveria durar 3 dias e 3 noites. Todas as instruções foram meticulosamente seguidas. Mas, mesmo assim, uma terrível horda de demônios saídos diretamente das profundezas do inferno invadiu a igreja, tanto na primeira como na segunda noite. As criaturas tentaram abrir o caixão, mas foram rechaçadas pelos efeitos combinados dos lacres de chumbo e do culto fervoroso dos sacerdotes. Mas veio a terceira noite. Segundo relatos, um horrendo espectro, um diabo de forma gigantesca e de semblante maligno, apareceu durante os últimos ritos, quando parecia que a alma da senhora seria salva. Ignorando o cântico frenético, a criatura infernal berrou que a mulher lhe pertencia e tinha que ir com ele. Nisso, uma voz feminina foi ouvida, e dizia que não podia se mover, pois estava bem segura no caixão lacrado. Com um sopro, o diabo varreu os sacerdotes para os lados, rompeu as correntes e abriu o sepulcro, retirando o corpo mumificado da mulher do caixão e a carregando em seus horrendos braços
para fora da igreja, para nunca mais serem vistos, pelo menos no plano material. Onde estará agora a feiticeira de Berkeley? Obrigado por assistir.